Olá, jovens, estamos aqui com mais um vídeo do nosso canal Bari Honesta, o canal em que a cirurgia bariátrica é tratada com honestidade. Embora seja um canal voltado para a cirurgia bariátrica, nem só de cirurgia bariátrica vive esse canal. A gente precisa também fazer análises aí, comentários, orientações sobre o tratamento da obesidade como um todo. E nesse vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um aspecto muito importante relacionado ao tratamento não cirúrgico da obesidade, o tratamento clínico, o tratamento que envolve o uso das medicações. Não sei se vocês sabem, talvez a maioria não saiba, mas o estudo que mostrou o impacto da tirzepatida, o Mounjaro, no tratamento da obesidade, lembrando que entendedores entenderão, tirzepatida é Mounjaro, não existe nenhuma outra forma no mercado. O que vocês virem com outros nomes não é tirzepatida, provavelmente. Então, esse estudo que mostrou o impacto da tirzepatida no tratamento da obesidade, o estudo SURMOUNT-4, que foi publicado na revista JAMA, ele mostrou realmente uma eficácia significativa de perda de peso do medicamento, em que os participantes conseguiram perder até 23% do peso total, que é um resultado, como a gente sabe, comparável ao da cirurgia bariátrica. Só que recentemente fizeram uma análise, depois que esse estudo foi encerrado, da população que suspendeu esse tratamento. E a conclusão, embora esperada por muitos, na verdade, uma conclusão esperada por muitos, foi confirmada nessa análise pós-suspensão, em que você observa que os pacientes eles tendem a recuperar o peso depois que a medicação é suspensa. A gente tem um dado de que 82% dos pacientes, mais de 82% dos pacientes, 82,5% para ser mais exato, recuperam 25% ou mais do peso perdido depois que a medicação é suspensa dentro de um ano. Só que o que é mais importante a gente ressaltar é que os benefícios metabólicos que a medicação traz para vocês, como a melhora do controle da pressão, a melhora de parâmetros relacionados ao controle da glicose, a melhora do perfil de nível de gordura do sangue, de triglicerídeos e colesterol, a melhora da composição corporal, tudo isso também tem um grande prejuízo depois que a medicação é suspensa. Então, os dados mostram que a pressão arterial ela elevou muito significativamente depois da suspensão da medicação, você tendo elevações aí de 6,8 a 10,4 milímetros de mercúrio na pressão arterial, elevação também nos níveis de glicose em jejum, hemoglobina glicada, elevação significativa nos níveis do colesterol ruim, que é o colesterol LDL. Então, o que a gente percebe é que para que você tenha uma eficácia do tratamento, é muito importante que esse tratamento ele seja mantido em longo prazo. E na eventualidade dele ser suspenso, é preciso que essa suspensão seja feita com orientação profissional. Porque o que a gente vê, que é uma crença de muitos pacientes. Eu vou tomar aqui a medicação, vou usar durante 1 mês, 2 meses, depois eu paro porque eu quero só perder peso para ir para uma festa e eu tenho que caber numa roupa X e eu preciso perder peso até lá. Ou então, enfim, vou usar a medicação aqui enquanto eu puder pagar por ela, depois que eu não puder mais pagar eu tenho que suspender, é o jeito. E aí é onde está a armadilha. Porque depois que você suspende o medicamento, que você tem que usar cronicamente, em longo prazo, ao longo do tempo, os benefícios que aquela medicação lhe trouxe, eles são realmente perdidos. Então, o propósito dessas informações é mostrar para vocês a importância do uso monitorado do medicamento e tanto o início do uso das drogas como o
a suspensão delas, depois que isso é possível, quando a gente percebe que isso é possível, deve ser feito, e tudo isso deve ser feito com acompanhamento profissional. E aí eu aproveito esse gancho para falar sobre essa necessidade do tratamento de longo prazo para reforçar um benefício óbvio do tratamento cirúrgico em relação ao tratamento medicamentoso. Eu já coloquei isso em outras oportunidades aqui no canal, tenho colocado também na outra plataforma, no Instagram, mas a gente precisa sempre estar destacando que a cirurgia ela tem essa grande vantagem em relação ao tratamento clínico, que é o quê? O fato dela não depender do uso crônico de uma medicação, proporcionando para o paciente efeitos que são muito semelhantes aos dos medicamentos, mas que aparecem de forma fisiológica, como eu já falei aqui anteriormente, espontânea e, o mais importante, em resposta ao estímulo alimentar. E esse efeito de mudança fisiológica que a cirurgia proporciona no organismo de vocês, relacionada aí à ingestão alimentar principalmente, e que independe do uso de qualquer tipo de substância externa, é o que favorece em grande medida a manutenção do resultado do tratamento cirúrgico em longo prazo. Então, essa grande vantagem precisa ser destacada. É como se você tivesse, eu não canso de falar, uma fonte natural produtora de tisepatida, de semaglutida, enfim, uma fonte natural produtora desses hormônios. Porque entenda, esses hormônios eles já estão presentes no seu organismo. Eles já estão lá. Eles já estão prontos para serem liberados. O que é preciso fazer é melhorar o estímulo à produção deles. É isso que a cirurgia faz. E esse é o motivo porque a cirurgia proporciona para nós resultados não só eficazes do ponto de vista de perda de peso, mas também resultados que tendem a ser mais duradouros do que os resultados de quaisquer outros tratamentos disponíveis atualmente. Então, a mensagem que eu quero deixar nesse vídeo de hoje é de que, tudo bem, a cirurgia não vai estar indicada para todo mundo, a cirurgia não precisa ser oferecida de imediato para todo mundo, o tratamento medicamentoso é uma realidade e com muita eficácia. Mas o que é muito importante é que esse tratamento, uma vez iniciado, ele não pode ser suspenso abruptamente. Uma vez esse tratamento iniciado, ele não pode ser mantido sem acompanhamento médico. E esse tratamento, uma vez que você inicie esse tratamento medicamentoso, você precisa fazer uma projeção do tempo em que você vai ficar usando aquela medicação e se planejar para aquilo. E a outra mensagem é que a cirurgia entra, sim, sem dúvida nenhuma, como uma excelente alternativa nessas situações em que a medicação ela não pode ser continuada. E aí é um grande detalhe também, só para finalizar, pegando esse gancho aí, de que os tratamentos eles não são excludentes. Eu não estou querendo dizer isso. E nem estou dizendo aqui que a cirurgia é individualmente um tratamento melhor do que as medicações. Embora os números tendam a mostrar isso. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que o tratamento combinado ele também é possível. Então é possível que você se submeta à bariátrica e diante de um resultado aparentemente insatisfatório, você pode reintroduzir aquela medicação com acompanhamento e a medicação pode induzir, vamos dizer assim, uma potencialização do efeito da cirurgia. E o contrário é verdadeiro. Você pode iniciar um tratamento medicamentoso, esse tratamento medicamentoso pode levar você até um resultado X, um resultado determinado, e dali para frente você pode considerar a possibilidade da cirurgia para que você tenha uma otimização daquele resultado e uma manutenção em longo prazo. Mas a grande mensagem final é essa, é que o tratamento ele precisa ser mantido
para uma doença crônica, uma doença que não tem cura, infelizmente, mas que com o acompanhamento adequado e a manutenção desse tratamento, sem suspensão abrupta, é totalmente possível tratar o problema. Se essa mensagem aí fez sentido para você, compartilhe ela com outras pessoas que estão começando o tratamento com as medicações, para que elas entendam essa necessidade do uso em longo prazo delas. E se inscreva no canal para que você tenha acesso aí semanalmente a mais vídeos aí sobre o tratamento da obesidade e sobre o impacto que ele tem na vida da pessoa que tem esse problema. E toque aí no joinha para curtir o vídeo para que ele possa também alcançar mais pessoas, tá? E aí a gente vai se encontrar num vídeo posterior para poder conversar um pouquinho mais sobre cirurgia bariátrica e tratamento da obesidade, que afinal a gente parece que está aí diante de uma perspectiva, quem sabe, de começar a controlar essa doença que só avança no mundo com essas tantas opções terapêuticas que a gente tem hoje disponíveis. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.